Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, companheiro de todas as manhãs. Boa tarde para quem vai assistir, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo, boa noite. Quero compartilhar contigo nesta manhã, dia 19, segunda-feira, 19 de agosto, são 6 horas 50 minutos. Eu quero passar para você também a temperatura, apesar que talvez você já até saiba, né? Em Vitória, ali na Serra, nós estamos com 18, 19 graus, tempo nublado. No sul da Bahia, ali Porto Seguro, Ilhéus, nós estamos ali com 23 graus também, céu nublado. Campinas, o estado de São Paulo, está frizinho, mas está legal, 17 graus. E Governador Valadares com 18 graus também. Tempo nublado, tudo tranquilo. Daqui a pouco o sol está pegando legal. Aleluias, porque mais tarde vai para 31 graus. E diante disso tudo, passamos um domingo abençoado, tivemos um culto abençoado. E hoje à noite é estudo da Palavra de Deus. Nós tiramos aqui, o pastor me deu a incumbência de dar estudo. E nós vamos dar estudo aqui na segunda-feira, que é hoje, toda segunda-feira, né? Nós resolvemos, oramos a Deus, deixamos o domingo para a família, para a pessoa levantar tranquilo, ainda mais a mulher que o marido não é crente, levantar, fazer um cafezinho gostoso ali, tomar junto com o marido, ou sair para comer um pastel na feira, ser mais família. E na segunda-feira a gente faz esse estudo aí das 7h30 às 9 horas, nada mais do que isso. Talvez nós vamos filmar isso aí para você assistir nosso trabalho. Nessa madrugada, eu levantei ali, o relógio despertou 15 para meia-noite, e eu fui orar, buscar a direção de Deus para o que a gente vai fazer nessa segunda-feira, e coloquei o propósito no meu coração de segunda, quarta e sexta estar orando nesse horário 15 para meia-noite, baseado em Atos capítulo 16, versículo 25, aonde Paulo e Silas cantavam e oravam, e de repentemente veio um grande terremoto, e ali houve um grande milagre, houve salvação de almas ali naquele lugar. Aí depois que eu orei, eu fui ler a palavra, Fui ler a palavra, eu li a palavra aqui em 1 Crônicas, eu li versículo 13, 14 anteontem, e essa madrugada eu li o capítulo 15 de 1 Crônicas. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção aqui no livro de 1 Crônicas, e eu quero compartilhar contigo, vai ser coisa rápida, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 29, diz assim: ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei dançando e folgando, e desprezou no seu coração. Essas palavras me chamam a atenção. Por quê, querido? Quando acaba de falar aqui no finalzinho do versículo, e desprezou no seu coração. Desprezo, a palavra desdenho,
eu creio que você conhece, chacota e um par de outras coisas aí que às vezes acontece, às vezes essa situação tem prevalecido no meio cristão. Eu nem falo no mundo não, que às vezes o povo do mundo, que se diz do mundo, porque nós também somos do mundo, no sentido de viver aqui nessa terra. Quando eu digo do mundo, aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo lá fora parece que está respeitando mais os evangélicos do que os próprios, alguns, é claro, nem todo mundo é igual, não estou aqui generalizando nada, mas uma boa parte faz essas coisas, né? E o livro de 1 Crônicas, existe uma história aqui bastante bonita de Saul. Saul, quando perde o trono, nós falamos sobre isso aí já nos vídeos passados. Ele perde o trono, Davi já é ungido rei. Davi toma posse do trono e começa a reinar. Chega um momento aqui no capítulo 13, que Davi, ele sabendo ele, assunto da arca do Senhor, que representava a glória de Deus, ele foi levar para outro local e levou num carro de boi, um carro novo. E ali a história conta que o carro, os bois tropeçaram, e Uzá, que era companheiro ali de Davi, estava junto, caminhando do lado. Quando o boi tropeçou, certamente a arca se movimentou dentro do carro de boi, e Uzá levou a mão para pegar ali e acabou se dando mal, entendeu? Faz uma representação aqui, é muito forte essa palavra, né? Depois eu quero voltar aqui para falar sobre esse toque dele na arca do Senhor, mas eu tenho até essa resposta aqui nesse versículo 29 de 1 Crônicas 15. A presença de Deus, a glória de Deus, ela se manifesta de uma maneira especial na minha vida, na sua vida, na vida daquele cristão que procura estar sempre em comunhão, em contato com o Senhor. E a história aqui, ela conta que depois que a arca ficou em Obed-edom por 3 meses, e ele foi abençoado, ele foi grandemente visitado por essa presença de Deus. A arca, eu vou repetir, ela representava a glória de Deus. E quando a glória de Deus entra na sua casa, meu amigo, a coisa é diferente. Quando a presença de Deus entra na tua vida, na tua casa, a coisa muda. A coisa tem que mudar. Ela tem que mudar, ela não pode ficar da mesma maneira. Ela não tem condições de ficar da mesma maneira. A presença de Deus, ela faz diferença. A presença de Deus, ela muda situações. A presença de Deus, ela resolve soluções de causa que não tem solução. A glória, a presença de Deus, ela abala o local, ela abala a estrutura até da própria pessoa, né? O passado, o velho homem da pessoa deixa de existir quando a glória e a presença do Senhor se manifesta. É isso que esse texto bíblico de 13 até aqui, ele está trazendo para nós
essa gloriosa presença de Deus na nossa vida. Obed-edom foi visitado. Quando Deus tem um propósito, querido, se Deus tem um propósito de te abençoar, se Deus tem um propósito de te visitar, se Deus tem um propósito de fazer diferença na sua vida, na hora certa, no momento certo, vai acontecer. Imagina comigo, você pode pegar a Bíblia e ler. Eu sempre convido a pessoa a ler a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e lê todo o capítulo 13. É bom ler o 12, o 13, o 14, para você pegar a história da maneira que ela é e você largar tudo, todas as coisas e ficar por conta de ler ali e meditar. Você vai entender melhor a história aí. Não tinha plano dessa arca ir para a casa de Obed-edom, não tinha. A arca ia para outro local preparado por Davi. Ela não tinha, mas aconteceu aquele detalhe e Obed-edom acabou sendo visitado pela glória e a presença de Deus. A Bíblia aqui eu não encontrei história de Obed-edom assim mais profunda. Eu sei que ele era levita, ele era uma pessoa de Deus, mas pelo que nós entendemos, a casa dele não era um local próspero, não era nada assim financeiramente, na família não tinha muita alegria, dá a entender isso daí. Mas quando aconteceu aquele fato ali da arca querer se mexer e acontecer aquele incidente ali com Uzá, dele ser detonado, aí a arca acabou sendo direcionada pelo Senhor para Obed-edom, e Obed-edom foi ricamente abençoado pela glória e a presença de Deus. Agora nós vamos falar aqui no que lá no capítulo 13, no versículo 15 aqui também, está falando sobre tocar na glória de Deus, tocar na presença de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu tenho um conselho para você. Esse conselho eu já peguei para mim, Eu, a Ju, por exemplo, ela sempre tem essa meta na mente dela. Jamais a gente toca em alguém, jamais. Indiferente se ele é, se ele não é, indiferente se ele está fazendo, se ele não está. Porque geralmente nós queremos tocar em alguém. Geralmente a pessoa está tocando, é claro que ali eles tocaram numa peça de madeira coberta de ouro com serafim e dois varão sobre aquela arca. Mas ali representava. Hoje, no século 21, nós estamos falando sobre o templo do Espírito Santo, que é você, que é eu, que somos nós, que a glória de Deus ela se manifesta dentro de nós. Nós somos privilegiados, nós somos pessoas com um privilégio imensurável, algo muito tremendo, muito grande, de Deus pela sua infinita graça e misericórdia, escolher você, escolher eu, para nós ser templo do Espírito Santo dele, aonde a glória dele habita em nós. Você, aonde você estiver, se você estiver levando uma vida tranquila, sossegada, respeitando as leis, obedecendo as leis e os mandamentos de Deus, a glória do Senhor, a presença do Senhor vai continuar na sua vida e você vai fazer diferença. E Deus vai fazer diferença na sua vida e na sua família através da sua vida. Mas quando a pessoa toca, por que o problema de tocar é seríssimo?
Aconteceu com Uzá, aconteceu aqui com Mical. É exemplo, Bíblia desde o Velho Testamento, Novo Testamento também tem esse exemplo, que tocar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus santificou, meu querido, é problema. É melhor você ficar com a língua fechada, com a boca fechada. É melhor você ir orar e buscar a Deus. Se você não pode falar bem, pelo amor de Deus, não fala mal. Não fala mal do profeta, não fala mal do pastor, não fala mal do seu irmão, não fala mal da sua família. Que coisa feia, não é? Coisa feia a pessoa sair da casa dela para ir visitar outra pessoa e falar mal da sua família, de alguma pessoa, contar passado de pessoa, tocar, né, naquilo que Deus abençoou. Passado é passado, meu irmão, né? E aqui a Bíblia está nos orientando, está nos levando, está nos dando uma advertência com respeito a ficar falando. Uzá tocou e foi fulminado. Mical tocou porque Davi estava dançando. Às vezes você está dentro da igreja, a pessoa está ali pulando, a pessoa está dançando, a pessoa está mexendo o corpo, a pessoa está ali rodopiando, e você mete a língua, o pensamento vai longe. Acabou o culto, você já sai comentando, falando mal. Irmão, deixa quieto para lá, não faz isso não. De repente a pessoa está ali sendo usada pelo Senhor. Se ele estiver sendo usado pela carne, é ele Deus. Mas não toca, porque senão a coisa pode cada dia piorar. Quem sabe a tua vida não vai para frente. Quem sabe a tua vida espiritual vive uma porcaria por causa de você tocar naquilo que Deus santificou. Não toca, não toca. Eu já citei aqui algumas coisas. Não toca não, deixa para lá. Aprende a orar, aprende a ficar calado. Aprende a entender que a balança, ela está na mão de Deus, e não na sua nem na minha. Aprende a entender que quem julga é o Senhor. A Bíblia diz em Mateus que da maneira que você julga, você será julgado. E o pior é coisas que vêm acontecendo na vida da pessoa. A pessoa não é feliz, a pessoa às vezes a pessoa é até próspera financeiramente, mas a pessoa vive uma vida de mesmice, uma vida triste, uma vida abatida, uma vida contrariada. Não toca, não toca. Davi era rei, mas ele decidiu no seu coração fazer a coisa da maneira certa. Antes ele levou a arca, ele sabia que a arca do Senhor, o único que podia carregar a arca eram os levitas e os sacerdotes. É quem podia tocar na arca e carregar, né? Aí ele fez a primeira vez que Uzá foi detonado, ele fez da maneira errada, levando em carro de boi. Mesmo que os boi eram novos, nunca tinha trabalhado, o carro era novo, não tinha nada disso, né? Era o sacerdote, tem que respeitar, tem que ter respeito, tem que fazer as coisas da maneira que Deus agrada, que Deus quer, né? Você vê que entrou duas palavras numa só aqui, a palavra da desordem, a palavra que falou aqui do desprezo. Às vezes nós somos desprezados. Quantas pessoas é desprezado dentro da igreja? Isso eu estou falando no meio geral, irmãos. A pessoa é desprezada. Outro dia um pastor me ligou da Bahia falando que ele era desprezado dentro da igreja. Um profeta, um homem simples, um homem do campo. Mas às vezes a pessoa tem olho altivo. E olho altivo é para medir a pessoa, para olhar a pessoa da maneira que a pessoa é. Se a pessoa estiver numa situação boa,
num patamar legal, ele é respeitado, ele é obedecido, né? Mas se ele é um simplesão, calça um chinelo de dedo, alguma coisa, o outro já quer tocar naquele profeta, já. O sangue de Jesus tem poder, meu. Não toca não, não despreza não. Não despreza aquilo que Deus santificou não. Procura você, meu amigo, minha amiga, ter um discernimento, buscar de Deus discernimento, porque Ele dá discernimento. Ele dá discernimento, Ele ensina nós a entender e fazer as coisas da maneira correta. Tá bom? Eu vou deixar esse conselho aqui, essa palavra aqui abençoada. Nós sabemos o que aconteceu com Uzá. Ele morreu fulminado e Mical ficou estéril o resto da vida. Ela não tinha para ser estéril, mas do desprezo que ela fez, né, debochar, rir, dar risada do homem de Deus ali, tá dançando no espírito, ela acabou ficando estéril, ficou uma mulher murcha, ficou uma mulher detonada, podemos se dizer dessa maneira, né? Naquela época lá era ridículo uma mulher ser estéril, né? Hoje não, hoje nós estamos aqui no tempo da graça e o desprezo continua, a história continua, mas o meu conselho, meu amigo, se a pessoa vier falar, vier desprezar de outro com você, não empresta seu ouvido não. Eu vi o Júnior Trovão pregando sobre isso, né? A fofoca ela vai em frente porque eu ou você empresta nosso ouvido para ouvir o desprezo do outro. Repreende, chama a pessoa para orar, chama a pessoa quando vier te contar, falar mal dos outros, do seu vizinho, da sua família, vai orar, vai ler Bíblia para falar de Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo, porque de repente você estraga um plano de Deus, um propósito de Deus que tem na vida da pessoa, e aí a coisa vai ficar legal, não vai ficar legal para a sua vida não. Você viu aqui a experiência de Mical e de Uzá não foi boa, porque tocou naquilo que não devia ter tocado. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos fazer a oração dessa manhã, dessa segunda-feira, já pedindo a Deus direção para o nosso estudo logo à noite, né? Todos aqueles que me ouvem, que moram aqui na região do bairro Castanheira, Vitória, do Altinópolis e de outros, é convidado a estar conosco. Não tem restrição de denominação de igreja. Você católico, macumbeiro, feiticeiro, espírita, de outra denominação, é convidado especial a estar conosco, porque vamos aprender juntos a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Deus soberano, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse momento. Quero te agradecer por essa segunda-feira, pela noite que fomos sustentados pelo Teu Espírito. Quero te agradecer, Pai querido, por cada órgão, cada membro do meu corpo que funciona perfeitamente. Pai querido, abençoa essa família, abençoa esse irmão, essa irmã. Abençoa, liberta, traz libertação sobre nossa mente, nosso coração. Ensina-nos da nossa sabedoria, discernimento, para nós abençoar e não ser amaldiçoador, para nós falar bem, não falar mal, meu Deus, daquilo que o Senhor santificou. Toma nas tuas mãos, Pai querido, essa segunda-feira, abençoa o nosso trabalho de hoje à noite, Pai querido, dá direção de tudo que temos que fazer nesse dia, no decorrer desse dia, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus, o Nazareno. Amém? Compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.